Estamos no início dos anos 40. A todo instante surgem novas estações de rádio no Brasil. O rádio vive o início da sua época de ouro. Estações novas aparecem em todo o Brasil. Mas, um dia, apareceu uma estação de rádio estranha. Era uma rádio pirata? Não. Era uma rádio muito louca. Sabe o nome dela? PRK-30. Vamos conversar, ou melhor, vamos entrar em cadeia com a PRK-30. A estação pirata, não. Uma estação pirada. A mais pirada que poderia aparecer no dial das emissoras de rádio brasileiras. Nos próximos 60 minutos, eu e de Noel Santana estaremos conversando com vocês sobre a PRK-30, o grande programa humorístico do início dos anos 40 e, em via de consequência, um outro programa humorístico histórico surgido na esteira da PRK-30. Vou dizer o nome dele. Edifício balança, mas não cai. Mas primeiro vamos entrar em cadeia com a PRK-30 e depois estaremos ingressando no interior do edifício mais louco que o Rio de Janeiro conheceu. O edifício balança, mas não cai. Olá, de Noel, tudo bem? Ô, Roberto, tudo ótimo. E olha, Valeu. Roberto, eu tenho certeza absoluta que o nosso pessoal que gosta da história do rádio, que gosta dos conteúdos daqui da TV Carioca da Gema, vão ficar felicíssimos. Aliás, felicíssimos. Era uma boa frase que nós vamos encontrar aí. Felicíssimo, felicíssimo. Né? Felicíssimo, pois é. Brandão Filho. Brandão Filho. Nós vamos encontrar ele dizendo para o Paulo Gracindo, mas a gente conta mais adiante isso. Que era um... Mas como dizia o Lauro Borges, na PRK-30, e passemos a outro programa. Vamos embora. Então, vamos falar de outro programa, Vamos embora. Que é a PRK-30. Estamos em 1942. O mundo está em guerra. Preocupações, tormentos, tragédias, o mundo em guerra. E precisávamos levar alegria ao povo. Nada de drama, nada de chororô. Vamos levar riso. E o rádio, então, ingressou num esquema de fazer as pessoas rirem. Começaram a surgir os programas humorísticos no velho rádio. Eu vou falar de Renato Mursi. Renato Mursi, um dos maiores radialistas que eu conheci, pioneiro do rádio, contemporâneo de Roquete Pinto, de Ademar Cazé. Renato Mursi, um dos primeiros gênios do rádio brasileiro, trabalhava na PRA2, que era a Rádio Clube do Brasil. A PRA2, Rádio Clube do Brasil, foi a primeira, não, foi a segunda estação de rádio do Rio de Janeiro. A primeira foi a Rádio Roquete Pinto, perdão, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete Pinto. Então, depois da atual Rádio MEC, foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é a Rádio Roquete Pinto, não, a rádio fundada por Roquete Pinto, estou bem enrolado. Fundada por Roquete Pinto, que era a Rádio MEC. A Rádio MEC foi a primeira. A Rádio Clube do Brasil foi a segunda estação de rádio do Rio de Janeiro. O Renato Mursi trabalhava na Rádio Clube do Brasil. E ele tinha um programa na Rádio Clube do Brasil chamado PRK-20, que era feita por ele e por outros artistas, entre eles o Lauro Borges e o Castro Barbosa. Eita, turma boa! O Lauro Borges e o Castro Barbosa
eles tinham uma capacidade incrível. Eles faziam várias vozes. É bem verdade que depois do rádio brasileiro surgiram outros fenômenos, como Francisco Anísio, fazia várias vozes, com José de Vasconcelos, fazia várias vozes, mas os pioneiros de fazer várias vozes e imitações foram a dupla Lauro Borges e Castro Barbosa. O Lauro Borges e o Castro Barbosa bolaram uma estação de rádio muito doida que eles chamavam de PRK20. E o programa fez muito sucesso, que era dentro de um programa maior do Renato Mursi. A PRK20 era um quadro escrito por Lauro Borges e Castro Barbosa num programa maior do Renato Mursi, que tinha outros participantes, como, por exemplo, o Jorge Murat, que era também tinha a Pensão do Salomão, em que o Jorge Murat fazia o papel de um libanês. Mas aí aconteceu o seguinte: o Lauro Borges, o Castro Barbosa, se aborreceram com o Renato Mursi. Uma boa, né? Eles pegaram e saíram do quadro do programa do Renato Mursi e resolveram seguir uma carreira solo. A dupla foi para uma outra estação de rádio, mas como o Renato Mursi detinha o título de PRK20, o Renato Mursi pegou e disse: tudo bem, nós somos amigos, vocês podem seguir com a ideia. Se não for de vocês, sigam, mas pelo menos não bota mais que PRK20. Aí o Lauro Borges e o Castro Barbosa, não, tudo bem, então nós vamos lançar a PRK30. E ficou até bonito, porque ficou uma espécie de um som meio caricato, né? PRK30, K30, né? Parece Caatinga, né? Um negócio assim. Então, já começou a graça, já começou no título do programa. Em determinado momento, eu vou até pedir a Hugo para colocar um áudio da PRK30 para que vocês tenham uma ideia do que era essa estação de rádio. Era uma estação de rádio feita por dois caras apenas. Dois caras. O Lauro Borges e o Castro Barbosa. E esses dois caras, eles imitavam mais de 20 vozes. E era interessante, porque quem ouvia a tal da estação PRK30, quem não estivesse muito avisado, imaginava que estávamos ali diante de uma rádio com um elenco numeroso de artistas. Tinha uma cantora, tinha um cantor, tinha uma locutora, tinha um locutor, tinham vários radioatores, radioatrizes. Eles faziam uma porção de vozes. E todo mundo pensava que era muita gente. E eram apenas dois caras. Era incrível. Era incrível. E eles faziam várias imitações. E era um programa engraçadíssimo. Eles faziam... Um era dono de um restaurante que fechava para almoço. Tinha um cara um locutor que mordeu a própria língua, mas nunca teve hidrofobia. Eram umas coisas assim engraçadas, né? Era um humor de Noel, era um humor ingênuo. Muito. Roberto, uma coisa que eu, se não me falha a memória, eles também faziam assim, tipo uma sonoplastia, batiam em alguma coisa, não tinha uma coisa assim? Eles faziam, sim. E faziam assim, eles faziam. Sonoplasta, não é isso? Eu me lembro de um programa que eram dois namorados, uma mulher, uma moça e um rapaz. Sei. Aí, uma cena que tem assim, a moça dizia assim, uma voz feminina, né? Ele fazia uma voz feminina. Oh, meu amor, eu ouvi uns cavalos chegando. Eu ouvi uns cavalos chegando. Eu vi logo que eras tu que estava chegando. Quer dizer, o cavalo chegando. Ela imaginou que era o namorado que estava chegando. Certo. Tudo bem. São essas incoerências
do nosso idioma. Mas é o que eu falei, de repente fazia esse blom, 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 assim na cara de pau, no microfone, como se Não, fosse... eles faziam com ruídos mesmo. Aham. Eles faziam os ruídos na hora. Pois Faziam é, ruídos. Um dia eu vou mostrar para vocês como é que eles faziam esse é isso que eu ruído. digo. Enquanto a novela tinha o sonoplasta, eles faziam tudo, né, Roberto? É isso que eu quero dizer. Eles faziam tudo. Exatamente. Eles faziam tudo. Exatamente. O que era tinha um relógio que batia. Tinha um relógio que batia. Batia assim. Blém, blém, blém. Aí a atriz perguntava: 3 horas, amor? Não, ainda faltam mais 2. Blém, blém, blém. Aí batia às 5 horas. Tinha um humor assim, meio irreverente, meio engraçado, meio incoerente. Por exemplo, Passos, chegando. Plom, plom, plom. Ô, fulano, estás aí? Não, claro que eu estou. Não estás me vendo que eu estou aqui? São certas perguntas. Olá, fulano, chegaste? Cheguei, não estou aqui? É porque eu cheguei. Então, são coisas assim, um humor muito ingênuo, muito engraçado. Agora, o mais curioso é que o programa tinha um âncora. Tinha um âncora. Engraçado que não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome. Não é esse nome. O Dinoel, você fez jornalismo muitos anos, inclusive na Rádio JB. Naquela época, não se usava a expressão âncora, né? Não. Âncora, surgiu depois, né? Muito depois. Esse negócio de âncora, entende? Já veio... O Cid Moreira, vamos falar do Jornal Nacional, né? Porque, observe bem, o Armando Nogueira, ele mandava, inclusive eu assisti, quando eu apresentava Hoje, ele também, eu assisti isso, ele dava fitas para que nós assistíssemos dos jornais americanos. Tinha um apresentador lá, o Walter Cronkite, que trabalhou até quase 90 anos, ou por aí, entende? E aí já tinha essa coisa de âncora lá nos Estados Unidos. Agora, isso só veio pegar mesmo, mas nessa geração última agora, entendeu? Agora, mais recentemente, não é tão... considerando o longo tempo da história, é uma coisa recente. Entende? É perfeito. Você vê que por exemplo, a PRK-30 tinha um âncora. Eles não usavam esse termo, ninguém usava esse termo. Isso é coisa... Mas já era uma figura jornalística que centralizava, né, as coisas. Porque a âncora é a âncora do navio, que vai ali, estabiliza o navio, e o navio, a corrente vai para lá, vem para cá, a âncora estabiliza o navio. E o âncora também, ele está ali ancorando os acontecimentos. Exatamente. E o Castro Barbosa, que era o âncora. Mas, para ser diferente, era um âncora diferente, porque era um âncora português. Agora, tu imaginas um locutor de rádio português? Quer dizer, já era Brasil, motivo de graça. No Brasil, né? Já era motivo para achar graça. Então, o Castro Barbosa, ele era um âncora que ele ia apresentando as coisas iam surgindo, agora vamos ouvir isso, agora vamos ouvir aquilo, acabamos de ouvir isso, agora vamos chamar o fulano de tal. E assim o programa, que durava 25 minutos, transcorria, feito por 2 pessoas e que dava a impressão que era feito por muitos. Era um programa muito bem feito, eles tinham um script, não era nada improvisado, eles tinham todo um script e tinha orquestra. A orquestra da Rádio Nacional ficava lá, eu acho que os músicos iam ficar injuriados, porque a ordem da orquestra era desafinar. Então, quando eles apresentavam um número musical, o número era completamente desafinado, né? E terminava sempre com os acordes caricatos. Eu creio que os músicos se divertiam muito fazendo
a parte musical desse programa. E tinha muita audiência, né, Roberto? O programa Tinha deles muita tinha muita audiência. audiência. Todo mundo Tinha muita ouvia. audiência. Eu me lembro que E era meu um pai programa ouvia. que dava muito lucro. Ele dava muito lucro à Rádio Nacional, porque era um programa com 2 caras que faziam o papel de 20 caras e com audiência enorme. E esse programa era bem vendido, o patrocinador pagava bem a emissora, e com isso a Nacional tinha uma política muito interessante, que foi uma política depois seguida pela Globo. Programas baratos, porém bem feitos, rendem muito lucro ao canal e pagam programas caros que dão pouco lucro. Entende? Por quê? Há uma média. Programas baratos, com enorme audiência, bem vendidos, com bom patrocinador, são capazes de fazer um equilíbrio na balança comercial da emissora e possibilitar a existência de programas caros, com grandes elencos, com grandes produções, mas que não tinham lá grandes audiências. Então, isso era interessante. Uma política muito inteligente que a Rádio Nacional lançou, que depois foi seguida por outras emissoras e depois seguida pelas emissoras de televisão. Leia-se TV Globo. A PRK-30, eu queria falar sobre o Castro Barbosa. O Castro Barbosa, que era o âncora, imitando um português, ele era um cantor. Tinha uma voz muito boa, gravou várias músicas, várias marchinhas de carnaval que fizeram enorme sucesso. O Castro Barbosa é aquele cantor que gravou uma das mais famosas marchinhas de carnaval que você possa conhecer, que se chama Teu Cabelo Não Nega. Essa música foi gravada em 1932, é de autoria dos irmãos Valença, e que diz: o teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega, mulata, eu quero teu amor. Ora, veja você, se essa música hoje em dia passaria incólume, não é? Ô, Roberto, se bobear, incólume, né? essa música está censurada aí por esse politicamente correto, que é uma grande bobagem. Eu abri no ar. Concorda? Músicas bonitas, quer dizer, que fizeram sucesso, que não tem nada a ver de discriminar ninguém, nem de ofender ninguém, né? E aí criaram esse monstro que criaram aí, que é um absurdo cá para nós. Mas fazer o quê, né? Então, essa música, O Teu Cabelo Não Nega, o título já tem uma carga, né? O título já tem uma carga. O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega. Quer dizer, então, você aí tem um duplo sentido. Isso. A gente pode analisar hoje. A cor não pega. O verbo pegar, na língua portuguesa, tem vários significados. Pegar, do verbo apanhar. Pegar, fulano pegou o Covid, né? Pegou o Covid. Né? Pegar no sentido de se contaminar, de adquirir uma enfermidade. Ou então pegar numa gíria, mas que já está consagrada no Aurélio, que é pegar, ele diz assim, não ter problema. Isso aí não pega para mim. Isso aí não tem problema para mim. Então, quando os irmãos Valença colocaram, mas como a cor não pega, cada um interpreta do modo que quiser. Claro. Né? Agora, Roberto, tem uma quarta via aí, né? Que a rapaziada usa muito. Fulano pegou Beltrana. Né? Pegar. Eu estou pegando uma garota. No sentido de namoro. Exato.
É. né? Ou também o pegar. O fulano tem uma pegada firme. É, O jogador de futebol tem uma pegada firme. pegar. O time tem uma pegada. Então, o verbo. Então, quando os irmãos Valença compuseram O Teu Cabelo Não Nega, e eles dizem, mas como a cor não pega, Pega. mulata, cada um interpreta do modo que quiser. Né? Deixo aí em Não, aberto. não precisa necessariamente, não é nada pejorativo, até porque logo na frase seguinte joga por terra qualquer ideia de preconceito, que aí diz eu quero, mas eu quero o seu amor, não é? Exato. E depois tem a segunda parte da música que diz assim: tens a alma cor de anil, mulata, mulatinha, meu amor. Então, Fui nomeado teu tenente interventor. pronto. Porque na época essa música é de 1932, governo Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas nomeava, não tinha, os estados não tinham governador. Não era essa democracia de escolher o governador do estado. O presidente Getúlio Vargas nomeava o tenente interventor de São Paulo, tenente interventor do Rio, tenente interventor da Paraíba. Então, a música dizia mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. Quer dizer, vai mandar na moça, né? Vai mandar. Essa música de 32 foi gravada, então, pelo Castro Barbosa, que era também cantor e cantava muito bem. A colônia portuguesa, nos anos dessa época, nos anos 40, 50, houve uma imigração portuguesa muito grande para o Brasil. E, inclusive, meu pai chegou aqui ao Brasil nos anos 30. E meu pai era português, meu pai foi imigrante, chegou ao Brasil em 1935, conheceu minha mãe, se casaram em 37, eu nasci em 38. Então, a colônia portuguesa no Brasil era muito intensa. E a torcida do Vasco, nessa época, era também muito grande. Ainda é grande, né, de Noel? Ainda é grande, apesar de estarem querendo apequená-la. Né? Mas ainda é grande. Salgado, Osório, essa curriola que está lá. O fato do âncora ser um português e ele angariava uma audiência muito grande também, porque o número de portugueses no Brasil era muito grande. E o Castro Barbosa imitava o português. E tinha também, eu estou retomando o que eu queria dizer, uma cantora portuguesa, uma fadista. Já então era o Lauro Borges que cantava. Ele imitava, por voz de falsete, uma cantora portuguesa, uma fadista portuguesa, que mexia com o coração dos ouvintes. Ela cantava fados. E só o nome dela é que não era lá muito romântico. Chamava-se Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa. Eu jamais arranjaria uma namorada que tivesse esse nome, né? Claro. Né? Então, a Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa, ela era uma fadista que interpretava fados e enternecia o coração dos jovens. Bom, aí aconteceu o seguinte problema. O Lauro Borges e o Castro Barbosa, como a audiência do programa era muito grande, eles alcançaram, e a Rádio Nacional vendia o programa para o patrocinador, que era a cervejaria Brahma, que era um belíssimo patrocinador. Eles entraram em litígio com a Rádio Nacional na hora de renovar o contrato.
não chegaram a um acordo. E foi tudo muito rápido. Eles não chegaram a um acordo com a Rádio Nacional e, no dia seguinte, assinaram um contrato milionário com a Rádio Tupi, que era a grande concorrente da Rádio Nacional. E, de um dia para o outro, a PRK-30 saiu da Rádio Nacional e foi para a Rádio Tupi. E carregando, claro, o patrocinador, porque onde eles iam, eles levavam o patrocinador. A PRK-30 estava fazendo tanto sucesso que eles também viajavam para São Paulo e faziam um programa numa rádio de São Paulo. Mas, de uma hora para outra, eles não chegaram a acordo com a Rádio Nacional, eles saíram da Rádio Nacional, assinaram na hora com a Rádio Tupi, que já estava esperando por eles, esfregando as mãos, e uma vez que eles levaram também os patrocinadores, a Companhia Cervejaria Brahma, foi uma beleza para a Rádio Tupi. Mas, para a Rádio Nacional, foi um problemão, porque eles não tinham o que colocar no ar naquela sexta-feira, Odinoel. À noite, né? Normalmente depois do Repórter Telesso, né, Roberto? Exato, às 20h30. Isso. Né? Tinha a novela das 8, Rádio Teatro Colgate Palmolive, às 20h25, você lembrou, tinha o Repórter Telesso. Heron Domingues, hein? Um espetáculo. Heron Domingues. Um espetáculo. Teu mestre, Heron Domingues. Mestre de todos. E depois entrava, então, a PRK-30. Eu queria dizer que esse horário de 20h30 na Rádio Nacional era um horário tradicional em matéria de programa humorístico. Porque antes da PRK-30, tinha o Alvarenga e Ranchinho, que eram dois humoristas também. Teve também o Silvino Neto, que era também humorístico, com a pensão do Pimpinela. E esse horário, então, de 8h30 às sextas-feiras, era sempre programa humorístico. Então, quando a PRK-30 se mandou para a Tupi, a direção da Nacional ficou, como se dizia antigamente, em palpos de aranha. Não sabia o que fazer. Mas tinha que botar também um outro programa humorístico para manter a tradição. Foi, então, que entrou em cena o gênio de Maxi Nunes. O Maxi Nunes já tinha apresentado um projeto de um programa para a Rádio Nacional de um edifício muito maluco, em que tudo acontecia, e era um edifício doido. E a Nacional não se interessou muito, engavetou o projeto do edifício Balança. Aliás, não tinha nome, de um edifício muito doido, não tinha nome ainda. Mas a Nacional esnobou o projeto do Maxi Nunes. O Maxi Nunes era um acadêmico de medicina, ele tinha 20 e poucos anos, veio da Rádio Tupi, onde ele fazia o Rádio Sequência G3, um programa incrível que tinha na Rádio Tupi, já falamos dele aqui quando falamos do Chacrinha. O Maxi Nunes tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de sair da Faculdade de Medicina, estava se especializando em cardiologia. O Maxi Nunes levou o projeto do Edifício Maluco para a Nacional não ligou muito. Mas, quando o Maxi Nunes soube que a PRK-30 tinha ido para a Tupi e que a Nacional não tinha nada para botar no ar, ele foi lá na porta do diretor da Rádio Nacional e bateu lá e falou assim: olha aqui, está na hora de botar aquele meu projeto do Edifício Maluco no ar. A Nacional, os caras pegaram e disseram: bom, como a gente não tem nada para botar no ar, né? Bota aí. Como é que vai ser o nome do Edifício Maluco? Bom, aí, parênteses. Tinha acabado de ser inaugurada a Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. A Avenida Presidente Vargas é do Getúlio ainda, nos anos 40.
Ela foi Roberto, inaugurada, já recebeu o nome de Presidente Vargas, e foram derrubados isso, vários cortiços, que se isso, chamava na época, casas de cômodo velhas, tudo velho, isso. foi tudo derrubado para dar início, então, à construção de edifícios na Avenida Presidente Vargas. Quem conhece a Avenida Presidente Vargas sabe muito bem. Nós temos fotos da Avenida Presidente Vargas dos anos 40 e temos fotos da Avenida Presidente Vargas dos anos atuais. Os anos 40 eram cortiços e tinha apenas um prédio. Um prédio. Um prédio que abrigava escritórios e apartamentos pequenos. E o povo jurava que esse prédio estava torto. O prédio estava torto. E o povo carioca, sem vergonha, gozador, botou o nome do prédio de Edifício Balança, mas não cai. O Maxi Nunes chegou e pensou, está aí o nome do programa. Edifício Balança, mas não cai. Que era um edifício que tinha e tem. Tem até foto. Esquina de Rua de Santana. Esse prédio está lá até hoje. O edifício que não se chama Balança, mas não cai. Roberto, é na esquina da Rua de Santana. Isso. Rua de Santana. Isso mesmo. Está lá até hoje. É um prédio pioneiro na Avenida Presidente Vargas. E é um prédio grande, e para a época principalmente, era um prédio, de certa forma, colossal, né? Digamos assim, em termos de tamanho, né? E número de apartamentos. Está lá, impávido. Está lá. O povo dizia que ele ia cair, está lá até hoje. Esse prédio é do final dos anos 40. Eu era menino quando me lembro desse prédio sendo construído. O povo chamava também de Mula Manca, porque ele diziam que ele era torto. Eu nunca vi. Eu olhava, eu era menino, olhava esse prédio, falava, mamãe, esse prédio é torto? Não, esse prédio é torto. Mas o carioca, sem vergonha, gozador, dizia que o prédio era torto, chamava-se Mula Manca, porque estava, uma época, uma marchinha do Jorge Veiga, não me importe que a mula manque, o que eu quero é rosetar, essa marchinha. E o prédio era Mula Manca, ou então Balança, mas não cai. Bom, que me importa que a mula manque. Que me importa que a mula manque, o que eu quero é rosetar. Isso, Jorge Veiga gravou. O prédio, você lembrou bem, está na Presidente Vargas com Rua de Santana. Depois construíram outro atrás dele, na Rua de Santana, propriamente na Rua de Santana. Mas, de Noel, esse prédio, ele era um projeto do pós-guerra e eram apartamentos muito pequenos. Era apartamento de quarto-sala, conjugados, kitnet, né? Era um apartamento de quarto-sala conjugado. E servia para moradias e também para escritórios. E muitos encontros, Roberto. Exato. Encontros. Você tocou no que eu queria tocar. Ora, o que um apartamento kitnet em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro, num local muito comercial, claro, e uma quantidade enorme de unidades por andar, eu não sei quantos são por andar. Então, aconteceu o seguinte, uma mistura muito grande de moradores. Pessoas sérias, pessoas honestas, advogados, contadores, e também pessoas moradias, né? Pessoas honradas, sérias, mas também havia uma fama, que eram apartamentos pequenos, utilizados para encontros fortuitos. É verdade. E não se esqueça, Roberto, que logo ali, a um quarteirão, estava lá o Ministério da Guerra, né? Com seus oficiais e tudo aí, coisa e bebê, né? Essa coisa não, você que está dizendo. Mal da vida dos outros aí, Roberto. Eu não tenho nada com isso, viu? Não, eu concordo, mas que é verdade é. Mas aí
Aí o edifício balança, mas não cai. O edifício balança. E aí nós entramos na segunda parte. Eu tenho aqui um scriptzinho, que senão eu me perco. Vai nessa. O edifício balança, mas não cai. Na primeira metade dos anos 40, surgiu o edifício que deu nome ao programa. Não é? Esse edifício, Balança Mas Não Cai, foi um programa humorístico que fez muito sucesso no rádio. Ele lançou vários tipos, várias coisas interessantes e serviu para carrear a audiência da PRK-30. O povo continuou sintonizado na Rádio Nacional. A PRK-30 foi para a Rádio Tupi. Que a verdade é a seguinte, né, Roberto? O elenco da Rádio Nacional, o elenco de Rádio Teatro era muito extenso e com muitos valores, né? Quer dizer, montar um programa, é aquilo que você falou ainda há pouco. Às vezes um programa barato, como a PRK-30 era um programa barato, né? Que dava muita audiência. 2 caras só. Já o Balança Mas Não Cai era um programa caro, porque só utilizando o elenco da Rádio Nacional, com orquestra, com tudo, olha, era um programa caro, mas que, sem dúvida alguma, foi um marco, né, no setor de entretenimento no rádio, isto é, entretenimento que eu quero ao que eu quero me referir é de programas cômicos, né? Foi muito marcante, foi muito marcante. O Balança Mais Não Cai. Exato. E a Nacional arranjou outro patrocinador, que foi a perfumaria Mirta. Fabricante do sabonete Eucalol, do creme dental Eucalol, da água de colônia Eucalol. A perfumaria Mirta Sociedade Anônima, grande patrocinadora do edifício Balança Mas Não Cai, e se manteve fiel como patrocinadora do edifício Balança Mas Não Cai durante várias décadas. É verdade. Uma patrocinadora muito fiel. E o edifício Balança Mas Não Cai, que foi inaugurado às 20h35, eu tinha até a data dessa inauguração, mas daqui a pouco eu... Aparece. Foi no início de 1951 que ela entrou no ar. E o Maxi Nunes escrevia esse programa e lançou vários tipos. Lançou vários tipos. E depois entraram também outras pessoas escrevendo o programa. Um deles foi o Paulo Gracindo, e o outro era o Dinarte Armando, também escrevia quadros. E o programa inovou no humor radiofônico, porque era um programa que tinha, ao contrário de outros programas humorísticos do velho rádio, ele tinha quadros com piadas rápidas, tinha alguns quadros fixos, como era o caso do Primo Pobre, do Primo Rico, e tinha quadros com piadas rápidas. Eram piadas assim de 90 segundos, de 1 minuto. Era um humor bastante dinâmico e criou tipos. O Balança Mas Não Cai criou tipos. Criou um tipo, por exemplo, que se chamava Peladinho. Peladinho porque vinha de pelada. Era pelada, né, de futebol. O Peladinho era interpretado por um humorista chamado Germano. Ele criou a figura de um rubro-negro doente. E o quadro, a abertura do quadro, era um trechinho de uma música, de um hino, de uma música referente, se referia ao Flamengo. Flamengo, Flamengo, tu agora não tá. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Param, param. Essa era a música que inaugurava do quadro do Germano, o Peladinho. E ele começava o quadro dizendo: Mengo, tu é o maior. É verdade. Essa expressão, o que ele dizia, Mengo, que é corruptela de Flamengo, foi criada pelo Maxi Nunes
não balança, mas não cai. Ô, Roberto, e outra coisa, né? Nesse quadro aí, o Germano, porque inclusive ele chegou até a ir para a televisão, mas depois não, mais adiante tocar nisso. Mas o Germano, ele criou assim um mito do Flamengo que realmente era o grande jogador da época, que era o Rubem, né? E então ele dizia, doutor Rubem, tu é o maior. Doutor Rubens. Doutor Doutor Rubens, tu é o Rubens. maior, tu é o maior. Doutor Rubens. Que era, sem dúvida alguma, um grande jogador, até fazer essa observação aqui, que posteriormente foi jogar no Vasco também, jogou no Vasco. Já teve uma passagem bem significativa no Vasco. Mas, de fato, no Flamengo, não é? O time do Flamengo também, como sempre, um time forte, né? Assim como o Vasco também. Você lembra qual era a posição do doutor Rubens? Meia. Era meia. Isso meia. mesmo. Tanto que ele disputou a posição da Copa do Mundo de 54 com o Didi. Isso. Né? Isso mesmo. Mas era um belo jogador, diga-se de passagem. Baixinho, me lembro dele, assim, da figura dele. Eu vou falar aqui, baixinho, bundudo, sabe como é que é? Pernas grossas, habilidoso, batia muito bem falta também. Era um bom jogador, doutor Rubens. O doutor Rubens era um fã do Peladinho, né? Mas tinha um outro jogador também, que o Peladinho encarnava muito com ele. Era também do Flamengo. Você lembra qual seria? Mas olha aqui, vamos fazer uma coisa, você permite? O nosso Hugo está me avisando aqui que o Peladinho está na agulha. Vamos botar ele. Bota ele aí. Então bota. Bota o Peladinho. Vai nessa. Não consegue esquecer a derrota do estresse carioca. Ilustríssimo, excelentíssimo senhor doutor Zezé Moreira. Embora. É isso aí? Então. Ilustríssimo, digníssimo doutor Zezé Moreira. Nessa altura ele queria que convocasse o Rubem, era isso, entendeu? Que o Zezé Moreira era, então, técnico da seleção brasileira. E tinha um ponta esquerda do Flamengo, chamado Esquerdinha. Esquerdinha era um ponta esquerda, lutador. Era um bom jogador. Um bom jogador. Razoável. Bom jogador. E o Peladinho encarnava no Esquerdinha e dizia assim: Esquerdinha, tu é burro. Esse negócio de chamar o jogador de burro, técnico de burro. Surgiu ali, né? Surgiu aí. Esquerdinha, tu é burro. Entendeu? Surgiu daí. Agora, tinha um outro. O Flamengo. Foi nessa época que o Flamengo vendeu o Zizinho, que era o grande ídolo do rubro-negro. Ele vendeu o Zizinho para o Bangu. O Bangu. Não foi? Isso. Anos 50. Isso. E o Peladinho não se conformou com a saída do Zizinho para o Bangu. E ele tudo que ele falava, ele dizia: Volta, Zizinho. Por que tu foi embora, Zizinho? Volta, Zizinho. Então, era uma lamúria do Peladinho que cantava as glórias do Flamengo. Mas tinha as piadas soltas e tinha um narrador. Esse narrador do edifício Balança, mas não cai, era o Afrânio Rodrigues. Afrânio Rodrigues. Já falamos nele aqui, né? Lembra que nós falamos outro dia até que ele usava, o pessoal chamava ele de o cabelo de graxa chão de garagem, né? Chão de garagem. Porque ele usava o cabelo muito emplastado acho que era Glostora, né? Devia ser, né? Certamente Gumex. Duralex, Cedilex. É verdade. No cabelo, só Gumex. O Afrânio Rodrigues, ele ia narrando. Ele dizia assim: e no apartamento 208, assim. E no 11º andar, assim. E aconteciam as coisas engraçadas no decorrer do edifício Balança, mas não cai. E em determinados momentos do programa, havia o primo
interpretado pelo Paulo Gracindo, que recebia a visita do primo pobre. Olha. Eu também tenho essa gravação aí do primo pobre e primo rico. Do primo rico e do primo pobre. E aquele parente muito rico torna a receber a visita daquele parente muito pobre. Primo, situação não tá boa, não. Tá horrível, tá pavoroso, tá insustentável, tá execrável. Estás grave. Estás grave. Era engraçado, não é, Roberto? Porque o primo rico era arrogante, Isso. Era o Paulo Gracindo. E o primo pobre, miserável, ia visitar o rico na esperança de ganhar alguma coisa, mas Sim, não conseguia nada. uma vantagem, né? Mas a situação era periclitante, primo. Periclitante, né? Exatamente. E esse quadro do primo rico e do primo pobre, o primo pobre indo visitar o primo rico na mansão do primo rico, foi para a televisão com enorme sucesso. É verdade. Interpretado pelo mesmo Paulo Gracindo e pelo Brandão Filho. E o quadro que durou muitos anos no rádio, enquanto durou o Balança, durou o primo pobre e o primo rico. O curioso disso tudo é que quando o Floriano Faisal, que era o diretor do Balança Mas Não Cai, era o diretor do programa, ele escalou e botou o Brandão Filho fazendo o primo rico e botou o Paulo Gracindo fazendo o primo pobre. Quer dizer, o contrário, né? Mas o Paulo Gracindo e o Brandão Filho falaram: Floriano, não é isso não. O Brandão fica melhor fazendo pobre e eu fico melhor fazendo rico. Não, vai ser assim como eu estou dizendo, o diretor sou eu e vai ser. Mas aí, pouquinho antes do programa entrar no ar, o Floriano Faisal não está sabendo disso, o Paulo Gracindo e o Brandão, nos bastidores, combinaram e ensaiaram entre eles e inverteram os papéis. O rico voltou a ser o Paulo Gracindo e o pobre Brandão Filho. E deu certo. Deu certo. Eles cometeram uma indisciplina, porque a gente, no meio artístico, a gente não pode nunca contrariar o diretor. O diretor é o diretor, é a autoridade do programa. Mas eles cometeram e o Floriano aceitou e viu que foi por aí. E o sucesso foi tão grande que do rádio foi para a televisão. Inclusive, Roberto, eu acho, inclusive, não tenho absoluta certeza disso, mas eu acho que foi exatamente esse quadro e esse personagem que conduziu o Paulo Gracindo à televisão, não é? Se não me engano, eu creio que foi, porque... Se não me engano, foi a primeira coisa que ele fez na televisão. Eu creio que foi. O Gracindo entrou para a televisão pela porta do humor. Exatamente. Desse personagem. Exato. E depois é que ele foi fazer novela, tal. Novela. Demonstrar o grande ator que ele era, né? Aliás, ele era um cara muito completo, né, Roberto? Que você veja. Ele era um grande ator e um grande apresentador de programa de auditório, que é uma barra. Apresentar um programa de auditório, principalmente no rádio, é uma barra. Porque na televisão, o cara fica calado, anda dali para cá, vai para ali, não sei o que e tal. No rádio, meu amigo, não pode ter esse intervalo de fala, não. Tem que ter fala. O cara tem que ter argumento, né, Roberto? Exatamente. Eu considero, de Noel, eu digo sempre nesse meu livro que eu tenho aqui, que eu até aconselho vocês a lerem, A Era do Rádio Teatro, eu digo que o Paulo Gracindo, na minha opinião, é, em termos de rádio, o ator mais completo que o rádio brasileiro conheceu. Por quê? Ele não só interpretava papéis sérios, papéis dramáticos, como papéis humorísticos. Isso. Paulo Gracindo também escrevia programas, ele escreveu vários programas, inclusive o próprio Balança Mas Não Cai, ele que escrevia os quadros
do primo rico e do primo pobre depois. E ele também animava programas de auditório, como você se referiu. E eu tenho um depoimento gravado pelo Paulo Gracindo, em que ele diz a versatilidade, fala da versatilidade, em que ele diz: eu interpretava o Albertinho Limonta no Direito de Nascer, ele era um galã, na novela, no Rádio Teatro Colgate Palmolive, de 20 até as 20h25. Às 20h30, ele estava no auditório interpretando o Primo Rico, o programa de humor. É verdade. Então, ele ia de um papel dramático, de galã, para um papel de humorístico. Então, ele é um cara... E no dia seguinte, ele estava inaugurando, animando o programa de auditório. E uma coisa, né? Também foi compositor. Além. Paulo Gracindo gravou e uma coisa. Várias marchinhas de carnaval, várias... daqui a pouquinho vamos lembrar de uma. Vai ver que é, vai ver que é. Vai ver que é, vai ver que é. Ele fez várias músicas de carnaval, agora só me ocorre esta, mas ele compôs também para carnaval. Mas o Paulo Gracindo era muito versátil, e ele era o cara que interpretava o Primo Rico, e foi para a televisão. Você lembrou, ele entrou pela porta do humor, e lá depois, na televisão, ele fez papéis altamente importantes em várias novelas, como Bem Amado, como Bandeira 2, enfim, novelas antológicas da televisão brasileira. Tudo isso com o talento que ele tem. O Paulo Gracindo eu conheci pessoalmente, trabalhei com ele, e era uma figura muito interessante. Ele era um cara muito interessante, muito, muito amigo, muito legal. Você sabe que de Noel, naquele programa dos estudantes, Sim, onde eu conheci você, eu já estava no programa quando você chegou. Eu não sei se você estava na época, foi nesse período, mas o Paulo Gracindo lançou no seu programa de auditório uma campanha contra os fogos de estampido. E ele tinha no programa dele uma campanha para acabar com esses fogos de estampido, as bombas. E eu lá no programa dos estudantes, entrei também nessa campanha, estive pessoalmente com ele, ele foi ao programa e nós lançamos, no meio dos estudantes, no meio dos jovens, uma campanha contra os fogos de estampido. E houve depois também uma mobilização na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no sentido de que houvesse um decreto proibindo a fabricação desses fogos. quer dizer, Então, Roberto, nessa oportunidade, eu tive com o Paulo Gracindo por várias vezes, e nós levamos essa campanha, ele lá no programa dele e eu lá no programa dos estudantes. Agora, eu não estava nessa época ainda. Agora, uma coisa muito importante nisso tudo, Roberto, é que, efetivamente, ele é o precursor, olha há quantos anos atrás, disso que se pretende fazer hoje em dia, que é exatamente acabar com esses fogos de estampido, né? Exatamente o que se fez, se procurou fazer na passagem do ano em Copacabana, isso tudo, acabar com aquele fogo, com o estampido dos fogos, né? Porque, inclusive, Exato. de fato, para ter beleza não precisa ter barulho, né? Exato. Mas ele foi o precursor dessa ideia. Há quantos Exatamente. anos, hein? Olha lá, se vão 60 E eu não sei. mais de 60 anos. Eu não sei como é que anda isso até hoje, mas a verdade é que o Brasil é um país de fogueteiros. Isso é verdade. E continuam os fogos estourando por aí, fogos violentos, provocando acidentes e interferindo no meio ambiente, na flora, na fauna, nos próprios dos animais
que sofrem com esses ruídos, com esses estampidos. Quer dizer, é uma coisa muito completamente insana. Né? Exatamente. Eu sou a favor dos fogos de artifício. Sim. É muito bonita a queima de fogos, mas o fogo de artifício deve ser 90% de visual e 10% apenas de áudio. Exatamente. Mas voltando ao nosso Balança Mas Não Cai, várias expressões surgiram no programa Balança Mas Não Cai, especialmente no Primo Rico, no Primo Pobre. As expressões, você que é feliz, né? Fulano, tudo bem contigo? Você que é feliz. Hoje em dia, isso é um pouco de moda, mas naquele período, o rádio disseminou essas expressões. Você que é feliz? E o Primo Pobre respondia, felicíssimo, felicíssimo. A situação não está nada boa. Muitas vezes eu escuto isso ainda. Cara, a situação não está nada boa. Não é? Então, o edifício... E a corruptela de Flamengo para Mengo, que essa, então, é antológica. Eu acredito que muitos rubro-negros não saibam que Mengo foi lançado, a expressão Mengo foi lançada num programa de humor no rádio brasileiro, no início dos anos 50, chamado Edifício Balança Mas Não Cai. Roberto, mas com certeza absoluta, em verdade, hoje em dia ninguém toma conhecimento, sabe a respeito disso, com certeza absoluta, de que essa expressão foi lá do Edifício Balança Mas Não Cai. Não há a menor dúvida. A geração, então, nova, essa, então, não sabe mesmo. Agora, então, a gente pode constatar o seguinte. Eu tinha um amigo no rádio chamado Lourival Marques, que trabalhou contigo também na TV. Sim, uma pessoa maravilhosa, por sinal. Maravilhosa, grande amigo. Lourival Marques, grande radialista, escrevia coisas lindas para o velho rádio. E depois na TV educativa, onde a gente trabalhou, de Noel, escreveu coisas muito boas, 2 novelas educativas, escrevia programas. O Lourival Marques, uma vez disse para mim uma coisa, eu gostava muito de visitá-lo lá, naquela salinha que ele tinha, e ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Roberto, houve qualquer coisa lá com ele ou comigo, alguma coisa, e ele falou assim, olha, são as topadas que levam a gente para frente. Você vai andando, não é? Você repara a sabedoria disso. Você dá uma topada, um tropeção, né? Melhor dizendo. Isso. Desde que você não dê com a cara no chão, mas você sempre vai para frente. A topada nunca leva você para trás. É verdade. Só leva para frente. Uhum. Então, eu tenho dado algumas topadas na minha vida e, graças a Deus, sempre sou projetado para frente, nunca caí, mas a gente sai catando cavaco, né, de Noel? Isso aí. Mas nós galgamos uma progressão, uma coisa para frente. Enverga, mas não cai também, né? Exatamente. Isso me leva à mente essa situação da PRK-30 e do edifício Balança Mas Não Cai. A Rádio Nacional levou uma topada, isto é, a saída extemporânea da dupla Lauro Borges e Castro Barbosa para a Rádio Tupi, sem aviso, né? Foi de um dia para o outro, levou a Rádio Nacional a colocar no ar um programa no lugar da PRK-30, que foi o edifício Balança Mas Não Cai, e que fez história no rádio brasileiro e que depois se projetou também na televisão. Quer dizer, uma topada radiofônica, a extinção de um programa possibilitou o surgimento de um outro programa que fez sucesso e ficou na memória, na tradição do velho rádio e depois na tradição da televisão. Então, Roberto, se bobear,
diga-se de passagem, apesar do grande valor da PRK-30, mas o edifício balança, mas não cai, teve, no contexto geral e até hoje, uma projeção muito maior do que o programa da PRK-30. Não é? Porque até hoje você ainda tem jargões que são utilizados e usados pelas pessoas, pelo povo, principalmente, e que são remanescentes do edifício Balança Mas Não Cai, do programa. Né? Exatamente. Exatamente. Eu creio que o rádio brasileiro, daí nós estamos aqui contando nessa série de programas a história do rádio, e a gente pode verificar a enorme contribuição que o rádio deu para a própria televisão. Sim, sem dúvida. Porque, não é? O rádio foi o grande sustentáculo da televisão. Quando a televisão surgiu, não havia ainda uma linguagem para a televisão brasileira. A televisão brasileira não tinha uma linguagem. A televisão brasileira, quando surgiu, no dia 18 de setembro de 1951, em São Paulo, e um ano depois, no Rio de Janeiro, TV Tupi São Paulo, TV Tupi do Rio, ela não tinha uma linguagem. Ela incorporou a linguagem do velho rádio. É verdade. Não é? Os telejornais eram noticiários radiofônicos com a imagem do apresentador e alguns filmes feitos em 16 milímetros. Eu me lembro do Repórter Esso no rádio, você se lembra muito bem. E como era, de Noel, o Repórter Esso na TV Tupi, com o nosso querido saudoso Gontijo Teodoro. Bela figura, bela figura. Né? Era ele lendo as notícias com um script, lendo para a câmera, e eventualmente entrava um filme. Quer dizer, não era um programa de televisão, era um programa de rádio. Quer dizer, de um modo geral, tudo, né? Até porque quem levou a televisão, levou os atores, os locutores, os jornalistas. Em verdade, né, foi exatamente uma migração dos talentos da televisão do rádio, digo, para a televisão. Essa é a realidade. E eles levaram a experiência do rádio para a televisão e, aos poucos, foram surgindo realizadores, produtores de televisão que foram incorporando a linguagem da televisão. Exato. Porque a linguagem da televisão era uma linguagem de rádio. Exatamente. Eu gostaria que os nossos amigos que nos ouvem nesse momento refletissem do que era a televisão brasileira no seu início, nos seus primórdios, e o que ela é hoje. Hoje, a televisão brasileira é uma das melhores do planeta, em termos artísticos, em termos de realização. Não deve nada a ninguém, a nenhuma televisão mundial, mas ela conquistou essa linguagem quando ela se desvencilhou da linguagem do rádio. É isso aí, Roberto. Com certeza. Então, essa enorme contribuição. Os primeiros grandes produtores, realizadores, profissionais de televisão eram todos egressos, como você acentuou, do rádio. Exatamente. E fizeram também uma boa televisão e conseguiram modificar o panorama da televisão brasileira. E muitos ainda estão aí, até hoje, né, Roberto? Exatamente. Muitos estão até aí. Ainda estão. Então, meus amigos, eu quis mostrar para vocês, na nossa jornada de hoje, quis falar de dois grandes programas humorísticos, que foram a PRK-30, dos anos 40, início dos anos 50, e o Edifício Balança Mas Não Cai, do início dos anos 50.
Foi O muito Balança bom. Monocais, produto emergência dada pelo êxodo da PRK-30 para uma outra emissora. E o Edifício Balança Monocais revolucionando o humor no rádio, dando um formato ao rádio humorístico, formato este que depois foi aproveitado por uma outra emissora de rádio muito importante no Rio de Janeiro, foi a Rádio Mayrink Veiga, Isso. e que começou a fazer programas humorísticos escritos pelo próprio Maxi Nunes, pelo Chico, pelo Francisco Anísio, pelo Haroldo Barbosa, enfim, outros mais que não me ocorrem agora, e que esses programas da Rádio Mayrink Veiga forjaram os programas humorísticos da Rádio Mayrink Veiga, melhor dizendo, forjaram os grandes programas humorísticos da televisão brasileira e que forjaram os grandes talentos dos programas humorísticos que saíram do rádio para a televisão, entre eles o próprio Chico Anísio, Isso. o Orlando Drummond, o Antônio Carlos, Zé Trindade, bem lembrado, Zé Trindade, e que começaram os programas humorísticos da Mayrink Veiga. O Antônio Carlos, né? Antônio Carlos, a escolinha do professor Raimundo surgiu tudo isso na Rádio Mayrink Veiga. É verdade. Mas foi bom, hein? Foi bom, hein? Nos divertimos bastante, né, Roberto? De Noel, só para encerrar, você estava me falando no outro dia por telefone que você prefere morar em casa, porque edifício é muito complicado, você paga condomínio. É isso aí. Você tem a sua casa, com a sua vista, o seu conforto, e você não tem que estar pagando condomínio. Então, agora, eu digo uma pergunta para você, de Noel, agora. Você moraria num prédio que você não precisasse pagar condomínio? Você não tem que pagar IPTU, você não paga nada, nem taxa, nem aluguel, não paga nada. Você vai morar num prédio, mas, em compensação, é um prédio muito doido. Edifício balança, mas não cai. Você moraria no edifício balança? Eu moraria. Deve ser ótimo, devia ser ótimo, deve ser ótimo. Aquela alegria permanente, ó. É ou não é? E como é que você iria se sentir morando no edifício balança, mas não cai? Eu caía na gandaia também, Roberto. Eu também fazia parte do balança, mas não cai, ué. É ou não é? Eu ficaria felicíssimo. Pois é, exatamente. Essa é a expressão. Né? Felicíssimo, primo. Então, meu amigo, fica na sua casa. Isso aí. Eu fico na minha. Vou morar no edifício balança, mas não cai, não. É um prédio muito doido. Eu não moraria lá nem de graça. Um abraço para vocês. Um abraço, Roberto. Um abraço para todo mundo. Olha o Pix, não se esqueçam. Registrar aqui na TV Carioca da Gema, fazer o registro, fazer o like, né, o sininho e compartilhar. Né, manda para os amigos. Exatamente. Por favor, avisa todo mundo.